Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos estudar os resistores e as protoboards, também conhecidas como matrizes de ligação ou matrizes de contato. Esta aula será dividida em dois vídeos. No primeiro vídeo nós vamos estudar os resistores. E observe que embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar listados os capítulos desse vídeo. Neste primeiro vídeo sobre resistores nós vamos tratar 5 tópicos. Primeiramente, o conceito de resistores, depois os valores comerciais, os valores padronizados dos resistores, materiais de fabricação, potência que os resistores suportam e, finalmente, o famoso código de cores dos resistores. Então, vamos lá! Bom, inicialmente, para falar do conceito de resistores, temos que lembrar que em um circuito elétrico, o circuito mais básico que tem, que a gente já viu nas aulas anteriores, ele vai ter pelo menos 3 elementos. Vai ter uma fonte de alimentação do circuito, que é quem fornece energia para o circuito. Vai ter os condutores, que são considerados caminhos perfeitos de passagem de corrente elétrica, que não apresentam nenhuma dificuldade para a passagem dos elétrons, portanto eles não apresentam resistência elétrica. E, finalmente, o terceiro elemento é a carga do circuito. É alguém que transforma energia elétrica em outra forma de energia. E esta carga, o que a gente já viu até agora dessa carga, ela sempre é um resistor, que é, agora sim, definindo o conceito de resistor, o resistor ele é um componente que apresenta como principal característica a resistência elétrica. Portanto, resistor é o componente. Resistência elétrica é uma grandeza física que define a dificuldade que este componente vai impor à passagem de elétrons. Então, o resistor, ele permite a passagem de corrente elétrica, ele é um condutor, só que ele tem uma resistência considerável. Então, apesar dele permitir a passagem de corrente elétrica, ele oferece uma dificuldade a essa passagem. E essa dificuldade à passagem dos elétrons é justamente a característica física chamada de resistência elétrica. Então, resistor é o componente. E quando a gente costuma, por exemplo, falar, igual falamos em aulas anteriores, que o chuveiro tem uma resistência elétrica, aquele componente que vai no chuveiro, tecnicamente, o nome correto é resistor do chuveiro. Resistência é propriedade física do resistor. Por isso, nas aulas, quando falarmos destes componentes que vamos utilizar em laboratório, vamos chamá-los de resistores. Então, para deixar registrado tudo isso que eu falei, esse aqui é o conceito de resistor, que ele é o componente que oferece dificuldade à passagem de corrente, ou seja, o resistor possui a característica física da resistência elétrica e o resistor ele não armazena energia, ele apenas dissipa energia em forma de calor quando tem uma corrente elétrica passando por ele. E, finalmente, a resistência é a propriedade física. Então, aqui temos alguns exemplos de resistores, e resistores utilizados em laboratório, utilizados para experimentos. Dá para ver que tem formatos e tamanhos diferentes, mais para frente a gente vai entender melhor por que disso aí. Agora, já vamos falar de valores dos resistores. E para falar de valor, é importante falar disso aqui porque em um circuito pode ser que eu precise de um valor exato de resistor. Só que existe uma infinidade de possibilidades de valores de resistência elétrica que um resistor poderia ter. Então, não é viável, sempre que eu quiser um resistor, eu encomendar um resistor com o valor exato que eu preciso. Por isso, foi estabelecida uma padronização de valores para quem for fabricar resistor, sempre fabricar dentro de um padrão específico, com determinados valores e determinada precisão específica. Essa padronização é lá da década de 50 que ela surgiu e comumente os valores criados nessa padronização são chamados de valores preferenciais.
ou também chamados de valores comerciais. Então, se a gente pesquisar na internet valor comercial de resistor, facilmente vamos encontrar tabelas parecidas com essas aqui que mostram esses valores padronizados. Então, essa padronização, ela seguiu um método e é bastante fácil da gente entender. Foram criadas séries, chamadas de série E3, E6, E12 e assim por diante, até a série E192. Cada série tem esta quantidade de valores diferentes. Então, a série E3 tem 3 valores, série E24 tem 24 valores, E96 tem 96 valores. E esses valores, para essas 4 primeiras séries aqui, são compostos a partir de 2 dígitos. Então, para a série E3, por exemplo, eu posso ter o valor 10, formado por 2 dígitos, 22 ou 47. Aí depois disso, depois de eu formar uma combinação de 2 dígitos com o valor, estes valores aqui podem ser multiplicados por múltiplos de 10. Ou seja, dentro da série E3, eu posso ter resistores com valor 1 ohm, 2,2, 4,7, porque eu peguei esses valores que estão na tabela e dividi por 10. Depois eu posso ter os valores 10, 22, 47, posso ter os valores 100, 220, 470 e assim por diante. Sempre valores múltiplos de 10 e que são formados por esses 2 dígitos aqui, por esses 2 algarismos. Na série E24, como é de se esperar, temos 10 combinações diferentes, temos 24 combinações diferentes de 2 algarismos que formam esses valores. Então, eu posso ter, por exemplo, um resistor de 1 ohm, 1,1, 1,2, 1,3 e assim por diante, até 9,1. Aí, repetindo a sequência com um outro multiplicador, se eu multiplicar tudo isso por 10, esses números aqui, por 1 na verdade, eu vou ter resistor de 100, 110, 120, 130, 150 até 910. Depois multiplico por 10 de novo, eu posso ter os valores 1000, 1100, 1200 e assim por diante. Então, esta forma de padronização, e lembrando, ainda temos as séries E48, E96 e até a série E92, que já utilizam 3 algarismos para formar o valor do resistor. E essa padronização foi feita assim, as tabelas foram criadas assim, de forma a... outro detalhe. Cada série dessa aqui tem uma certa precisão no valor do resistor, ou seja, se eu comprar um resistor da série E24, ele vai ter 5% de precisão. Ou seja, se eu comprar um resistor de 100 ohms, quer dizer que ele pode ter um valor que varia entre 95 e 105 ohms. Então, o formato, a quantidade de valores diferentes na tabela para cada série e a precisão de cada série foi criada de forma que, se eu pegar um valor de resistor, por exemplo, aqui olhando no caso da série E12, onde temos 12 combinações diferentes de algarismos para formar 12 valores de resistores, se pegarmos aqui o resistor com 33 ohms, pegando o limite inferior da tolerância dele, ele vai estar quase coincidindo com o limite superior da tolerância do resistor imediatamente anterior a ele na série. E se pegarmos o valor superior deste resistor aqui, ele vai estar praticamente coincidindo com o valor inferior da tolerância do resistor que vem logo em seguida. Então existe toda uma lógica elaborada por trás disso, mas não precisamos estudar a fundo essa lógica.
basta termos consciência do que significam essas séries, essa padronização das séries, e ter muita consciência do que significa esta precisão de um resistor. Em laboratório, a classe, a série de valores de resistores que é mais comum é a série E24, onde os resistores têm tolerância, têm essa precisão de 5%. Isso quer dizer que se eu comprar um resistor, o fabricante garante que o valor dele vai estar numa margem de erro de 5% do valor que estava lá no rótulo que eu comprei o resistor. E aqui estamos falando de valor de resistência elétrica do resistor. Então, a série E24 vai ter 24 combinações diferentes de 2 algarismos que podem ser multiplicados por valores múltiplos de 10 para formar diversos valores, desde valores muito pequenos de resistência até valores muito elevados. Por exemplo, podemos ter um resistor de 7,5 ohms ou podemos ter um resistor de 7,5 mega ohms, que é 7,5 milhões de ohms. E aqui dá para a gente observar um fato interessante, é que a grande maioria dos resistores que utilizarmos em laboratório, eles terão esse formato cilíndrico. E aqui dá para ver que tem resistor menorzinho e tem resistor maior, mas a diferença do tamanho físico do resistor não tem relação com a resistência elétrica dele. A diferença do tamanho do resistor tem relação com a potência que ele suporta, que é um assunto mais para frente ainda nesta aula. Por isso, estes resistores de tamanhos diferentes podem sim ter a mesma resistência elétrica. O tamanho dele não está diretamente relacionado à resistência elétrica, está relacionado à potência que ele suporta. E o resistor que de longe é mais comum utilizarmos em laboratório é esse marronzinho aqui, também da série E24. Bom, agora que já entendemos o que é um resistor e descobrimos que existe aquela padronização de valores, vamos estudar o material de fabricação dos resistores que utilizamos nos laboratórios. O primeiro tipo de resistor que nós vamos estudar, e que, novamente, é aquele resistor mais comum utilizado no laboratório, é o resistor de filme de carbono. Este resistor aqui, de filme de carbono, é o principal utilizado para fabricação de resistores dentro dessa série E24 de valores, que tem precisão de 5%. Então, a forma de se construir um resistor começa por ter um cilindro pequenininho, cerâmico ou de algum outro material isolante. Depois, esse cilindro ele é coberto por uma casca, uma capa de uma película de carbono bem fininha. Então, depois disso, para definir o valor da resistência, essa película são feitos sulcos nessa película de forma a criar uma espiral. Ou seja, é como se a gente estivesse descascando uma laranja. Se eu pegar uma laranja e ir descascando e tiver prática, obviamente, eu vou fazer a casca da laranja virar uma tira, porque eu vou descascando na forma de uma espiral e faço ela virar uma tira. Se a minha tira for mais larga, ela também vai ser mais curta, porque existe uma área total da casca da laranja, então quanto maior a largura da tira, menor é o comprimento da tira. Então, se eu quiser fazer um resistor com menor resistência, eu faço lá na hora de fazer fazer o cortezinho nesta película de carbono, eu faço de forma a manter uma tira mais larga, porque eu vou ter uma tira mais larga e mais curta.
Sendo mais curta, é mais fácil para os elétrons atravessarem. E sendo mais largo, é mais fácil ainda. Ou seja, se é mais fácil para os elétrons atravessarem, a resistência elétrica é menor. Caso eu queira um resistor com uma resistência maior, eu vou fazer tiras mais estreitas e mais compridas, como se eu tivesse um descascador de laranja capaz de fazer tirar uma tira bem fininha da casca, que é o que acontece nesse exemplo aqui de cima. Então, os resistores a princípio são construídos todos iguais e na hora de fazer este sulco na película de carbono, neste filme de carbono, é que é definida a resistência do resistor. Então aqui temos uma imagem que esclarece um pouco melhor isso aí. Este cilindro aqui é o cilindro de cerâmica e dá para ver que tem uma parte aqui, ó, mais escura, né? Toda essa parte aqui é mais escura. Isso aqui é película de carbono. Então antes o cilindro era todo mais clarinho, como essa parte aqui. Então ele foi revestido com essa camada de carbono e em seguida um pedaço da camada de carbono foi retirada para formar esses sulcos. Então, no final das contas, a película de carbono que antes cobria e encapava todo este cilindro, agora ela é só uma espiral aqui em volta do cilindro. E assim é definido o valor da resistência. Depois, obviamente, são ligados terminais metálicos para serem os contatos do resistor. E essa parte metálica aqui, como tem uma resistência elétrica muito pequena, ela é considerada um condutor ideal. Então a gente despreza a resistência desse metal aqui, considera que ela é nula. E vamos considerar apenas a resistência desta película de carbono. Depois, o segundo material utilizado na construção dos resistores é o filme metálico. O procedimento é exatamente o mesmo do resistor de filme de carbono. A diferença é que com a película de metal conseguimos ter uma precisão maior. E se conseguimos ter uma precisão maior, podemos utilizar esse tipo de resistor para construir resistores seguindo aquele padrão E48 ou E96 na padronização dos valores comerciais dos resistores. Ou seja, podemos ter resistores de filme metálico com precisão de 2% ou até com precisão de 1%. Comumente, esses resistores são chamados de resistores de precisão. Então, já deixa eu destacar aqui. E normalmente eles são desta cor azul. Assim como os resistores de carbono são daquela cor marronzinha, que é muito comum, é o mais comum nos laboratórios. Mas quando em alguma aplicação específica é necessária uma precisão melhor do que esse 5% aqui, aí se recorre ao resistor de filme metálico, que se for da padronização E48 vai ter precisão de 2%, ou pode ter essa precisão de 1% se for dessa padronização aqui, E96, que oferece uma maior possibilidade de valores e uma melhor precisão. E por último, existem os resistores de fio. Esses resistores são utilizados para potências maiores. Nós não vamos utilizá-los no nosso laboratório. E eles são, o processo de fabricação lembra um pouco dos outros dois que a gente já viu, mas a diferença é que nesses aqui existe em todos eles um núcleo cerâmico ou de algum outro material isolante, só que em vez desse núcleo ser todo coberto com uma capa de metal, depois essa capa é descascada helicoidalmente, formando uma espiral, simplesmente um fio de uma liga metálica específica, um fio é enrolado nesse núcleo de cerâmica. E aí, quanto mais fino o fio, maior a resistência. Quanto mais comprido o fio,
maior a resistência. Por outro lado, quanto mais curto ou mais grosso o fio, menor a resistência. E aqui, só para fazer um parênteses, uma liga metálica é uma mistura de metais. Então, por exemplo, o ouro e a prata são metais puros. Existe o elemento químico ouro e existe o elemento químico prata. Já o bronze não é um metal puro, ele é uma combinação de cobre e outros metais. Então, quando a gente fala liga metálica, é porque é um fio que utiliza mais de um tipo de metal. E outra coisa interessante, daqui a pouco a gente vai ver, esse resistor aqui, está anotado nele, ele é para uma potência de 500 watts. Esse resistor aqui é para uma potência de 200 watts, ou seja, eles aguentam toda essa potência sem serem danificados. Já os resistores que utilizamos mais comumente em circuitos eletrônicos são de 0,25 watts ou 0,5 watts. Por isso, tanto esses resistores aqui de potência, quanto aqueles resistores pequenininhos de filme metálico ou filme cerâmico que a gente acabou de ver, eles podem ter o mesmo valor de resistência elétrica. A diferença entre eles é a potência que eles suportam. Quanto maior a potência um resistor suporta, maior a corrente que pode passar por ele. Então, assim, finalmente a gente chega no estudo da potência dos resistores. Bom, nós já sabemos que o resistor, quando passa a corrente elétrica por ele, ele oferece uma dificuldade para a passagem dessa corrente. Por isso, a passagem dos elétrons gera o aquecimento do resistor, ou seja, ele está convertendo energia elétrica em energia térmica. E quanto maior a corrente passar, maior vai ser esse aquecimento. Se estiver passando uma corrente constante, quanto maior o valor da resistência, maior o aquecimento. Então, o resistor ele tende a aquecer. E quando o resistor está aquecendo, ele vai liberando energia para o ar. Ele vai aquecendo o ar em volta dele, de forma que ele mantém um equilíbrio térmico. Se passar muita corrente, ele vai aquecer muito e pode chegar num ponto que ele vai ser danificado. Por isso, se eu quiser um resistor que aguenta uma potência maior, eu tenho que fazer um resistor de tamanho físico mesmo maior, que ele vai conseguir mandar mais energia, vai conseguir mandar mais calor para o ar, para que assim ele consiga manter esse equilíbrio térmico sem esquentar muito a ponto de queimar. E como a gente já chegou a ver em aulas anteriores, e existem todas as três maneiras que são maneiras equivalentes de calcular a potência elétrica dissipada num resistor. Então dá para ver que para uma resistência constante, quanto maior a corrente elétrica que passa no resistor, maior vai ser a potência dissipada nele. Então se eu tiver um resistor constante, tem uma corrente máxima que ele suporta. Da mesma maneira, mantendo uma resistência constante, quanto maior a tensão aplicada nesse resistor, maior é a potência dissipada. Então, da mesma maneira, para um certo valor de resistor, tem uma tensão máxima que ele suporta para ele não sobreaquecer. E os resistores que a gente mais utiliza em laboratório, que são aqueles resistores da série E24, resistores de filme de carbono, e também é mais comum utilizar os resistores de potência de 1/4 de watt, ou seja, 0,25 watts, que tem este formato aqui, um formato cilíndrico com essas dimensões, aproximadamente 6,3 milímetros de comprimento, um pouquinho mais do que meio centímetro, e 2,2 milímetros de diâmetro. Existem ainda resistores menorzinhos, são bem pequenininhos, de 1/8 de watt, ou existem alguns que são para 1/6 de watt, e resistores maiores, meio watt, 1 watt, assim por diante, até resistores de 5 watts é possível encontrar, menos comum, mas é. E estou falando aqui de resistores de filme de carbono ou de filme metálico.
E também, se for necessário utilizar um resistor com potência maior, por exemplo, para testar, para ele servir como carga mesmo para um circuito elétrico, para testarmos um circuito que pode fornecer muita potência, aí recorremos àqueles resistores de fio, que é de um fio enrolado, que podem chegar a potência de até 1000 watts, como a gente viu no slide anterior, um exemplo de resistor de 500 watts, como esse resistor de fio aqui que chegava a uma potência de 500 watts. Então, para fechar essa aula, vamos finalmente entender o que é esse código de cores de resistores. Bom, antes de explicar, a gente vê que o resistor utilizado em laboratório tem um formato cilíndrico. Então, se eu simplesmente escrevesse aqui por extenso o valor de resistência, por exemplo, 11 ohms, podia ser que na hora de colocar esse resistor na placa, esse escrito ficasse lá do lado de baixo do resistor. Não ficaria ruim de ver. Além disso, dependendo de como manusear o resistor, poderia ser mais fácil essa camada protetora aqui de fora do resistor, que é uma resina, que simplesmente cobre e isola o filme metálico ou isola o filme de carbono. Essa resina poderia soltar um pouco a tinta e eu já perderia a informação do valor daquela resistência. Então, para ser uma forma universal e bastante confiável de representar o valor de um resistor, surgiu essa ideia de utilizar anéis de determinadas cores pintados em volta do resistor que tem um formato cilíndrico. Então existem listras de certas cores que essas listras vão representar o valor daquele resistor. Por isso é chamado de código de cores. Então o código é bem simples e eu vou começar a explicá-lo para aquelas séries E3 a E24, que são o valor desses resistores é representado por 2 dígitos, por exemplo, 10 ohms, ou melhor, representar aqui 2 dígitos, o dígito 1 e o dígito 0, e depois isso aqui pode ser multiplicado por 10, por 100, por 1000, 10.000 e assim por diante, ou até por 0,1 dá para multiplicar. Então, os resistores dessas 4 séries aqui, o valor deles é formado a partir da combinação de 2 dígitos. Depois, um fator multiplicador que vai multiplicar essa combinação aqui. Portanto, com 3 faixas de cores, já conseguimos representar tudo isso aqui. Utilizamos a primeira faixa do resistor para indicar este primeiro dígito aqui. Então, a cor preta representa 0, cor marrom representa 1, vermelho representa 2 e assim por diante. E este código de cores, ele do vermelho até o roxo ou violeta, ele segue a cor natural do espectro da luz quando a luz ela é separada por um prisma, o que é o que acontece no fenômeno do arco-íris, por exemplo. Quando tem gotículas de água no ar, a luz bate nessas gotículas e ela se separa, formando todas essas cores aqui, do vermelho até o roxo ou violeta. Então, assim é mais fácil da gente já decorar esse código de cores. Depois é só lembrar que no começo são cores mais escuras, preto e marrom, e lá no final, para completar, tem o cinza e o branco. E a primeira faixa não está preenchida aqui nessa tabela porque o primeiro dígito nunca vai ser 0. Vai ser pelo menos 1. Então, primeira faixa, a cor da primeira faixa representa um desses dígitos aqui. A cor da segunda faixa vai representar um outro dígito, que vai ser o segundo dígito formador do valor da resistência, e a terceira faixa vai indicar o multiplicador desse resistor.
Lembrando que estes mesmos valores aqui são aplicados na terceira faixa dessa forma aqui, ó. Se a cor é preta, preto corresponde ao número 0, né? Então, o fator multiplicador é 10 elevado a 0, que é 1. Se a cor for marrom, o fator multiplicador vai ser 10 elevado a 1, que o marrom representa 1, e 10 elevado a 1 vale 10. Se a cor for vermelho, vermelho vale 2, portanto, o fator multiplicador 10 ao quadrado, que vale 100. Está aqui o fator multiplicador. Então, assim, com as 3 faixas coloridas, conseguimos determinar o valor da resistência elétrica que segue essa padronização aqui que a gente viu de valores comerciais de resistores. Depois, ainda temos uma quarta faixa de cor, que ela vai representar a tolerância, aquele percentual de precisão do valor da resistência. Então, se estivermos falando dessa série E24, que tem precisão de 5%, a quarta faixa vai ter uma cor dourada, que representa a precisão de 5%. Um resistor da série E48, ele tinha precisão de 2%. Então, a última faixa dele vai ser vermelha. Para um resistor de precisão 1%, a última faixa vai ser marrom. E, eventualmente, alguns resistores podem apresentar ainda uma faixa extra que representa um coeficiente de temperatura, ou seja, mostra o quanto o resistor vai mudar sua resistência elétrica conforme esse resistor é aquecido. Mas é muito raro encontrar isso nos resistores, por isso nem vamos nos aprofundar nessas cores aqui. Então eu já falei de como funciona o código de cores para estas séries de resistores. Mas, lembrando, as séries E20, E48 e E96, os valores delas são representados por 3 dígitos diferentes. Por isso, quando formos mostrar o valor da resistência com as faixas de cores, teremos que ter 3 faixas só para esse valor, depois uma quarta faixa para o multiplicador e uma quinta faixa para a precisão. Então aqui temos a mesma tabela, as cores são exatamente as mesmas, só que se eu tiver um resistor de precisão, ou seja, dessas séries aqui, E48, E96 ou até mesmo E192, em vez de ter apenas 3 faixas indicando o valor e depois uma faixa indicando a precisão, vamos ter no total 5 faixas. Essas faixas aqui, as 3 primeiras vão indicar aqueles 3 algarismos formadores do valor. A quarta faixa vai representar o multiplicador e a quinta faixa vai ter a mesma função de tolerância. Então, resistor de precisão vai ter 5 faixas, essa daqui. E o resistor de tolerância de 5% ou até maior vai ter apenas 4 faixas. 2 faixas para indicar os algarismos que formam o valor, terceira faixa para o multiplicador e última faixa para precisão. Simples, né, pessoal? Então, aqui a gente vai fazer um exemplo só para praticar e ver se realmente entendemos essa explicação. Temos aqui um resistor. Dá para ver que ele tem 3 faixas iniciais e depois tem uma faixa dourada. Então, aqui já tem mais um detalhe que é importante a gente olhar vários resistores para pegar prática nisso. Porque, voltando lá no slide anterior, como que eu vou saber se a primeira faixa é a da esquerda para a direita ou se é da direita para a esquerda? Porque na prática eu posso pegar esse resistor e rotacionar, virar ele para qualquer lado e eu não vou saber onde é o começo, onde é o fim das faixas. Por isso, normalmente a última faixa
ela está mais distanciada das outras, como nestes desenhos aqui. Caso ela não esteja mais distanciada, vai ser porque esta última faixa tem um valor, tem uma cor diferente que não é utilizada na primeira. Por exemplo, dá para ver aqui que a última faixa é dourada. Dourado indica que o resistor tem precisão de 5%. Então, como a gente vê, a cor dourada ela não é utilizada para indicar o valor da resistência. Ela é utilizada no máximo para representar aquele fator multiplicador e para representar tolerância. Então, se tivermos uma faixa dourada na extremidade do resistor, sabemos que ela está indicando tolerância. Então, começamos a fazer a leitura pelo lado oposto. Então, aqui, primeiro algarismo, cor verde. Cor verde, dígito 5, está aqui na tabela. Segunda faixa, azul, dígito 6. Terceira faixa, fator multiplicador, né? Essa faixa aqui é vermelha. Então, vermelho vale 2, ou seja, 56 vezes 10 ao quadrado. E 10 ao quadrado é a mesma coisa que 100, né? Portanto, é a mesma coisa que pegar 56 e colocar 2 zeros aqui depois dele. Ou seja, o valor deste resistor é de 5.600 ohms, podendo variar 5% para mais ou para menos, ou seja, 280 ohms para mais ou para menos. Simples, né, pessoal? Então, assim a gente encerra essa primeira aula e no próximo vídeo falaremos da matriz de contatos ou protoboard. Até lá e bons estudos!